Gente, boa tarde. Então, obrigada por terem retornado do almoço, retornar pontualmente. A gente agora inicia essa parte da tarde desse evento do MASP Professores, que chama Por que Precisamos Falar sobre Violência contra a Mulher. Agora à tarde a gente tem uma conferência com a Melinha Teles, e essa conferência vai ser mediada pela Natália Neres. A Natália Neres é graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente cursa o doutorado em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Desde 2008, dedica-se ao estudo e investigações das temáticas de gênero e raça e, atualmente, é coordenadora da área Desigualdades e Identidades no Internet Lab, pesquisa em Direito e Tecnologia. Então, vou chamar a Natália para subir aqui e fazer essa apresentação. Boa tarde. Por favor, Natália. Boa tarde a todos e todas. Obrigada por terem retornado também nesse dia difícil, né, que dá vontade de ficar em casa mesmo. Então, agradeço a atenção a esse tema tão importante. Gostaria de agradecer ao MASP, na pessoa da Amanda Carneiro, pela confiança de me trazer para esse trabalho de mediação, que é uma tarefa difícil, né, também, ainda mais com a presença da nossa conferencista de hoje. Vocês vão ter a oportunidade de saber um pouco melhor sobre sua biografia a partir da minha fala, mas ela terá um tempo maior com a gente para contar muita coisa. Bom, o tema dessa conferência é Mulheres na Ditadura Militar, Lutas e Avanços. Nós vamos ouvir a Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, por cerca de 1 hora. E o meu papel, a princípio, vai ser apresentá-la e depois mediar uma discussão, depois da fala dela, entre vocês e a sua exposição. Bom, a Amelinha é bacharel em Direito e tem uma atuação marcante na defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres no Brasil. Ela foi militante do Partido Comunista e foi presa em 72, e foi levada à Operação Bandeirantes, a OBAN, onde foi submetida a sessões de tortura, que foram realizadas pessoalmente pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, o então comandante do DOI-CODE de São Paulo. Ela lutou pelo fim do regime militar e atuou de forma incisiva na redemocratização. Entre 75 e 80, ela fez parte do jornal feminista Brasil Mulher. E entre 87 e 88, ali já no finzinho da década de 80, no processo de elaboração de novo texto constitucional, participou ativamente do que foi conhecido como lobby do batom, né, que tratava-se de uma pressão das feministas de todo o país sobre os parlamentares para que se incluísse uma série de demandas de mulheres no novo texto constitucional. Ainda na década de 80, a Amelinha fundou a União de Mulheres de São Paulo, onde atualmente é diretora e coordena projetos muito importantes, até que tangenciam muito a discussão que a gente fez pela manhã, de tentativa, né, de impulsionamento da aplicação da Lei Maria da Penha. Esses 2 projetos são principalmente o Promotoras Legais Populares, né, os PLPs, e também o projeto Maria Marias, né? Só para a gente ter uma dimensão, o PLP existe desde 1994, né, e só no estado de São Paulo, mais de 5.000 mulheres e 25.000 municípios tiveram discussões sobre a temática. A Amelinha integra também a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e é assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Em 2005, a sua família moveu uma ação declaratória contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que, em 2008, foi o primeiro agente da ditadura a ser declarado um torturador. Ela é coautora e autora de algumas obras, né? Dentre elas, Breve História do Feminismo no Brasil, de 1993, O que é Violência contra a Mulher, de 2002, O que são Direitos Humanos das Mulheres, de 2016, e também da Guerrilha à Imprensa Feminista, A Construção do Feminismo Pós-Luta Armada no Brasil, de 75 a 80, do ano de 2013. Bom, ler a produção da Amelinha, né, e encontrá-la nas ruas até hoje, e poder ouvi-la, né, sendo eu uma mulher que nasceu no contexto de transição para a democracia, é como se sentir parte da história, né, e continuação da história também, de uma luta muito árdua por direitos, né, e por isso mesmo me sinto muito honrada em mediar essa conferência. Eu queria começar, então, agradecendo
agradecendo por voltar aqui, né, no MASP. E eu acho que ela vai contar um pouco por que eu digo voltar, né? E pela generosidade também em partilhar a sua história, que é tão nossa, né? E por seguir de pé, apesar dos ataques que sabemos ter acontecido, inclusive no último período eleitoral. Vocês devem saber que a Melinha foi alvo de muitas notícias falsas depois de participar de contar um pouco sua história no último processo e última campanha eleitoral. Queria te passar, então, a palavra, Melinha, com um profundo respeito e admiração. Gente, boa tarde, obrigada pelo convite, aqui o MASP Professores, o convite feito pela Amanda Carneiro, o Eric, Sofia, que entraram em contato comigo, eu agradeço a todo mundo que está aqui. E, bom, todo mundo aqui que vem falar fica nervosa, né? Todas as pessoas. Mas eu queria dizer o seguinte: não é questão de nervosa, não. Eu estou tratando um tema que é um tema que eu vivi. Então, é muito difícil, embora eu tenha falado a respeito desse assunto nesses últimos anos, eu tenho falado muito. E, neste ano de 2019, eu tenho sido muito requisitada para falar, né? Eu falei, eu acho que agora o meu tema vai ser Memórias Feministas da Ditadura Militar, aquela que aconteceu em 1964 a 1985, que existiu, né? Porque tem gente questionando, tal, mas ela existiu. E eu sou uma sobrevivente dessa ditadura, né? E eu queria tratar das mulheres na ditadura, mas principalmente em relação à repressão política. E aí eu dei esse nome aqui, Verdade e Gênero, uma questão de justiça para com as mulheres. Isso porque, se a gente não tivesse, quer dizer, nós, mulheres que enfrentamos a ditadura, somos muito pouco visibilizadas, muito pouco lembradas. Na maioria das vezes, nós temos sido negligenciadas, né? Tanto pelo próprio movimento político, né? Se lembra da ditadura, mulheres... não se lembra das mulheres, na verdade, se lembra de homens barbudos, grevistas, né? E aqui eu vou dar o meu relato, né? E eu acho que é possível hoje a gente trabalhar com o tema Mulheres na Ditadura, graças aos movimentos feministas que aconteceram a partir de 1975. É um marco histórico. Em plena ditadura, nós aproveitamos o fato de ter o Ano Internacional da Mulher, proclamado pela ONU, pelas Nações Unidas, e nos manifestamos de várias formas. Nós, feministas, nós, mulheres que organizaram o movimento feminino pela anistia, nós, feministas, organizamos a imprensa feminista, e teve as mulheres da periferia que organizaram o movimento contra a carestia. Esses movimentos, eles têm visibilidade a partir de 1975, é que aparece, né? E eu tenho que dizer, eu acho que tem que ficar passando ali alguma coisa, espera aí um pouquinho, que eu vou passar. Deixa eu ver se vai para frente. Então, lembrando assim, que o feminismo trouxe muito a importância da questão do patriarcado como uma sociedade patriarcal que quer controlar os corpos das mulheres, quer controlar as mulheres das diversas, institucionalmente, e isso é muito forte aqui. O Estado brasileiro é um Estado que já falaram aqui pela manhã, a Suzane Jardim falou muito bem, estruturalmente racista, estruturalmente sexista, né? A história do Brasil é uma história de sexismo, uma história de racismo, que muito pouco se fala, principalmente nas escolas. A gente não vê isso sendo falado.
E, evidentemente, que a ditadura usou isso, né, e usou, principalmente, os nossos corpos, que se tornaram o território dessa guerra ideológica, dessa guerra horrorosa que foi contra toda a sociedade brasileira, mas que teve digamos assim, um foco muito especial nas mulheres. Tratar da memória, da verdade e da justiça, sem investigar os crimes cometidos contra as mulheres, na verdade, manter todas essas violações. Nós vimos aqui pela manhã as violações praticadas contra as mulheres. Na ditadura, isso não aparecia, isso não se destacava, mas isso se consolidava, né? Quer dizer, nós temos uma história, né, de violência que, nos momentos de ditadura, nos momentos de autoritarismo, se acirram. E eu acho que a gente está vivendo muito isso, né? E vivemos no passado. E eu acho que, se a gente não tratar isso com seriedade, historicamente falando, nós tendemos a ficar repetindo, a ficar nesse ciclo sem conseguir romper, né? Por isso que eu trato do tema. Quando eu estava na Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade já venceu o prazo, ela não funciona atualmente. E ela teve um prazo legal de funcionamento, por isso. E, quando eu estava na Comissão da Verdade, eu falei, tem que falar de verdade e gênero. E muita gente questionou, né? Questionou porque mulheres e homens foram torturados, assassinados e desaparecidos. E por que, então, tratar das mulheres? Né? Aí a gente teve que trazer a discussão do feminismo, né? Como que o feminismo trouxe uma questão para a sociedade. Há uma desigualdade entre homens e mulheres que se manifestam nas relações de poder, nas relações familiares, nas relações políticas, institucionais, nas relações econômicas, e, portanto, essa desigualdade existe, e essa desigualdade foi usada também nos porões da ditadura. Quando a gente fala porões, quer dizer os centros de extermínio e de tortura. E, então, para você investigar os crimes da ditadura, você tem que investigar também os crimes e as violações que aconteceram contra as mulheres, né? Que são praticados de forma distinta. É isso que eu estou colocando ali. E eu vou mostrando. Vamos em frente. Também, tanto os feminismos trouxeram para nós a questão da interseccionalidade, a questão da teoria do nó, que se parecem, porque nós não vamos, ao ver as mulheres, ao ver a sociedade, nós temos que ter um olhar, uma perspectiva de enfrentamento do racismo, do patriarcado, da opressão de classes. Não dá para a gente separar, né? Tanto a Kimberly Crenshaw mostra isso, como a Eliette Saffioti, que acho que foi a mestra feminista nossa dos anos 70, também traz a teoria do nó, que é sexo, gênero e raça, e não tem como se separar. Não dá para falar assim, aqui é mulher negra, aqui é mulher, aqui... Tudo isso, esse nó, vai ter implicações em toda a movimentação dentro da sociedade. E, lembrando dos feminismos interseccionais, antes de colocar essa questão, eu queria lembrar que nós estamos ainda, quer dizer, nós estamos no começo de agosto, mas no mês de julho completou 25 anos sem a Lélia Gonzalez, uma mulher negra que também enfrentou a ditadura e que morreu há 25 anos atrás, né, em 94, e que trouxe o feminismo negros, o feminismo interseccional também, que não tinha esse nome na época, mas ela trouxe, tem uns pensamentos dela, já trazem essas ferramentas aí para a gente fazer um estudo, né? E
todos os estereótipos femininos que ainda estão prevalecendo, embora eu acho que depois dos anos 70 nós rompemos e mudamos e conquistamos, e os avanços são enormes, né? Eu não vou ter tempo aqui de enumerar, de elencar todos esses avanços, mas os estereótipos femininos de ser. Eu acho que a Suzane trouxe tão bem. Quem que é a mulher honesta, né? Você imagina, nós, nos anos 60, 70, que é os anos mais, digamos assim, mais fortes da repressão, da ditadura, a mulher é honesta no Código Penal. Só a mulher honesta é que pode ter direitos. E o que é mulher honesta? Uma mulher mãe que vai para a luta contra a ditadura, que vai viver na clandestinidade, que vai, inclusive, até para uma luta armada. Essa mulher-mãe, pelos torturadores, ela vai chamar de mãe desnaturada. Presta atenção, era esse um dos termos que eles usavam, mãe desnaturada, como se fizesse parte da natureza da mulher ter que ficar sempre com os filhos, né? Que os filhos podem ficar com a mãe, com o pai, com outras pessoas, mas eles entendiam dessa forma. Então, as mulheres que fugiram a esses estereótipos, elas pagaram caro para manter a sua independência, manter seu direito de ser, de escolher. Essas condições específicas das mulheres, como a gravidez, tudo isso foi usado numa atitude misógina mesmo dos militares, dos agentes policiais na repressão. Isso tudo foi usado contra nós, né, de uma forma terrível, que eu posso depois concretizar com alguns casos. A gravidez, a maternidade, o parto. Quer dizer, teve mulheres que tiveram parto dentro do PIC, que é a Polícia e Investigação Criminal. Você ter um parto ali. Olha que condições. Você ser proibida de aleitar seu bebê, é separado, bebê e mãe, então você não vai aleitar. O abortamento forçado, com chutes, espancamentos. A menstruação é tida como um defeito, como um grave defeito. Quer dizer, muitas vezes as mulheres foram castigadas e estupradas porque estavam menstruadas, né? Assim viam os torturadores. E tudo isso foi utilizado para a nossa... Aqui eu lembro assim, dos meus livros que ela falou, esse Breve História do Feminismo no Brasil e outros ensaios. Nesses outros ensaios, que é uma edição que eu fiz agora mais recente, trata de muito disso que eu vou falar aqui. E esse da guerrilha à imprensa feminista é interessante, que é a nossa retomada. Como é que é o feminismo dos anos 70, que nós vamos sair da luta, inclusive muitas vão sair da luta armada e vão para o jornal, né? Isso é que a gente tem alguma coisa. Agora, o que eu quero dizer aqui é que, na primeira manifestação pública, nós começamos em 1975, e em 1976, nós vamos fazer uma manifestação pública pela primeira vez no 8 de março, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente faz aqui nesse auditório. Eu fiquei muito emocionada porque me chamaram para falar, falei, tudo bem, mas aonde que eu vou falar? No auditório do MASP. E aí me veio essa lembrança, e tem esse texto naquele livro, do Breve História do Feminismo. Essa manifestação, ela é interessante porque ela vai trazer... É muito engraçado, nós estamos aqui, aqui tem esse palco. É mais ou menos assim, há 40 e tantos anos atrás. Nós estamos aqui. Tinha 300 pessoas, todo mundo falava nisso. Muitos policiais. Tinha mais policiais do que mulheres. Os policiais vinham à paisana, eles sentavam ali, ficavam ameaçando e tal. E nós aqui na frente, nós que éramos das organizadoras. E aí,
uma de nós tinha que começar a falar. Nossa, foi tão difícil que todo mundo morria de medo do microfone, medo dos policiais, medo da ditadura. Então, a gente falou, nossa, para que nós reinventamos esse ato? Porque agora nós vamos ter que falar, né? As pessoas estão aí, nós vamos ter que explicar. E falamos lá alguma coisa sobre a anistia, porque a gente lutava pela anistia ampla, geral e restrita para todas as pessoas perseguidas, presas e clandestinas e exiladas. Nós lutávamos, algumas mulheres do custo, que chamava custo de vida, iam denunciar a carestia de vida e por que elas lutavam. Sindicalistas traziam seus problemas da dupla jornada, do salário menor, da chapinha para ir no banheiro, que era um horror, né? E nós, feministas, tínhamos que falar alguma coisa. Aí, de repente, saiu uma mulher, gente, lá de trás, uma mulher negra, alta, isso eu nunca vou esquecer. Ela subiu aqui direto, assim, pegou o microfone, tinha um microfone. Ou será que é? Eu não sei o que mudou, não me lembro. Mas ela pegou o microfone e falou, eu sou homossexual e sou negra. Então, a luta, nós temos que nos organizar. Aí falou assim, com desembaraço, com determinação. Isso ninguém falava, porque a palavra lésbica ninguém dizia. Os policiais, os torturadores nos chamavam de sapatonas, de amantes, nós éramos amantes de todos os homens da organização, nós éramos sapatonas, nós éramos mães desnaturadas, nós éramos umas vadias que ficavam sem ter o que fazer, segundo eles, e essa mulher falou desse jeito. Foi um choque, gente. No final, as pessoas não sabiam se estavam com medo da mulher, se estavam com medo da polícia, o que era. Todo mundo ficou assim, uma olhando para a outra. Esse foi o primeiro momento público do feminismo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo foi dessa década de 70. É claro que, se a gente for estudar a história, tem lá, em outras épocas, tem a nossa luta pelo direito de voto, né? Tem várias lutas aí, mas essa é a primeira. Bom, seguindo à frente, nós vamos... Então, eu faço... Esse aqui também é mais uma bibliografia, mas eu faço essa referência ao MASP, porque o MASP... Eu não sei quem que era diretor, alguém veio conversar aqui com o diretor, falou, nós podemos fazer o 8 de março aqui. Ele topou, não sei quem era, e achou legal. Isso foi muito importante para nós, viu, gente? Porque aí nós criamos confiança, segurança para ir para a rua para falar do 8 de março, porque não era fácil. Eu estou falando de um tempo que nada era fácil, né? Esse livro aqui é um livro extremamente importante para quem quer estudar a história das mulheres na ditadura. É um livro da Argentina, são 5 mulheres que foram presas nessa Escuela de Mecânica de la Armada, que é a ESMA, que era um campo de concentração. Ali ficaram mais ou menos 5.000 pessoas e apenas 200 pessoas ficaram vivas, saíram vivas de lá. Lá onde teve a maior concentração de desaparecidos, 4.800 desaparecidos desse lugar, né? Tem um outro também aqui, porque a gente encontra mais bibliografia do assunto na Argentina ou outros países da América Latina do que no Brasil, viu? Eu digo, principalmente, com uma leitura crítica da situação das mulheres, porque muita gente conta, teve a mulher tal, assim, conta muito de uma forma muito romântica a nossa história, sabe? Ou então como são as mulheres, mas contar a história como ela é mesmo, às vezes a gente vê mais principalmente as argentinas, elas são fundamentais. Bom, aí esse é mais um de minifaldas, que é minissaia, né? Militância e revolução. Porque naquela época a gente usava minissaia, gente. Todo mundo usava, né? As mulheres usavam. E vocês têm que lembrar que 1968 foi um ano de revolução sexual também. Teve revolução cultural, revolução sexual. Foi uma discussão muito grande nesse 1968, que eu acho até interessante a gente pensar que... Depois acho que eu falo, vou seguindo aqui os quadrinhos, porque senão eu não quero me perder, porque
é muito... Primeiro, que é muita coisa para falar. Segundo, que o tempo aqui é controlado, então tem que ir com calma. Então, seguindo aqui, o inimigo interno tem sexo. Isso é uma provocação que eu faço. E eu faço para a esquerda, porque a direita percebeu. A direita utilizou da forma mais cruel as nossas diferenças sexuais. A direita, a repressão. E a esquerda não entendeu que tinha diferenças sexuais e que isso trazia uma construção do sexo de uma forma ao sexo feminino ficar subordinado ao masculino, quer dizer, existia um patriarcado, existia uma supremacia do poder masculino. A esquerda custou, eu não sei se ainda entendeu, mas ela tem custado para entender isso. E eu ouvi de gente da esquerda, na época, falando que quando a gente ia discutir a questão de sexo, que a gente queria discutir, nós éramos jovens, na clandestinidade, todo mundo ali lutando, você tinha desejos também, tinha, enfim. Aí eles falaram, não, quem é? Nós aqui estamos para defender a classe operária, e a classe operária não tem sexo. Então, como nós fomos tratados como inimigo interno, porque a ditadura ela usou a doutrina da segurança nacional, ela construiu, consolidou. A doutrina da segurança nacional parte do princípio de que o pior inimigo do Estado está dentro do país e não fora. E aí convoca o Exército para ter uma atuação, porque o Exército tem que cuidar das fronteiras, mas como o inimigo interno é o pior, e esse inimigo interno, quem é? Pode ser você, pode ser aquele ali, pode ser aquele outro. Ninguém sabe, né? O princípio que a ditadura usou foi o princípio de que todos são culpados até que se prove o contrário, que é um pouco, isso repercute no sistema de justiça e as dificuldades que a Suzane Jardim traz aqui nessa manhã, tem tudo a ver, gente. É um processo de construção, vai consolidando, a gente vai passando e isso fica na nossa subjetividade. Quer dizer, essa ideia de criminalizar, de botar na cadeia todo mundo, isso vem muito das ditaduras, né? A ditadura militar foi uma delas, mas nós vivemos as anteriores, que eu não vou estar aqui falando, né? Então, o inimigo interno tem sexo, a ditadura percebe, né? E eu quero trazer aqui também que eu não escrevi ali, mas eu pus aqui. Houve mulheres torturadoras, viu, gente? Houve muitas mulheres, as militantes foram torturadas, mas trabalhou aqui no DOI-CODE, principalmente aqui em São Paulo. Aqui, e tem um livro até que chama A Casa da Vovó, que é do jornalista Marcelo de Godoy, que é a Casa da Vovó, sabe o que é? Por incrível que pareça, é a forma, é o nome que os torturadores dão ao DOI-CODE, que é um centro de extermínio. Ali na Rua Tutóia ficava o DOI-CODE, número 921, que é a 36ª Delegacia de Polícia. Era, já naquele tempo, a 36ª Delegacia, e ela aparentava ser uma delegacia, mas lá dentro funcionava o DOI-CODE. O DOI-CODE quer dizer, tem todos os elementos das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, quem comandava era o Exército, tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e tem os chamados cachorros, que são informantes. E ali trabalhou, pelo menos de acordo com o livro do Marcelo Godoy, 5 policiais militares, que eram mulheres. Primeira cidade do Brasil que teve mulher na polícia foi durante a ditadura. E dessas, eram 80 mulheres aqui na polícia militar. 5 foram tiradas para o DOI-CODE. Eram especiais, né? Mulheres com capacidade de torturar. Então, teve também, porque às vezes a gente pensa que, nossa, as mulheres foram todas maravilhosas. Aliás, eu sigo muito
a proposta argentina. Que as argentinas gritam nas ruas, né? Somos ruins, podemos ser piores. Que elas falam, somos malas, podemos ser piores. E nós podemos ser sacolas e piores, né? Então, a gente vê que as mulheres, se a gente for trazer a real participação das mulheres, nós temos que trazer as torturadoras. Aqui teve uma famosa, a Tenente Bia, que, inclusive, foi a que sequestrou meus filhos, de 5 e 4 anos de idade, porque eu tenho toda a família atingida pela ditadura. Bom, outro aspecto é que as mulheres foram o segmento da população que mais teve mudanças nas suas relações com o trabalho, com a família, com os homens, no campo da política, e mesmo a política sendo proibida para mulheres e para homens. Nós vamos ver o seguinte, as mulheres, elas vão... quais os fatores que levam essa mudança tão rápida na vida das mulheres? Houve uma mudança do campo para a cidade. Antes da ditadura, a maioria da população ficava no campo, era rural. A ditadura quis tornar o Brasil um país, um grande parque industrial, né? Queria que fosse a maior potência do mundo, o Brasil, com a indústria bélica, né? Com a indústria de armamentos, e outras indústrias também, e automobilística, e vai por aí. Enfim, ao criar um parque grande, industrial, ela acaba trazendo muita gente do campo, que é expulso das terras, não houve a reforma agrária, né? Essa foi a razão da ditadura, que não deixou fazer a reforma agrária. Aí, então, as mulheres vão para a cidade. Tem a pílula anticoncepcional, que é descoberta em 1960, que as mulheres começam a sentir necessidade de tomar conta do seu corpo, de ter os filhos que deseja, e não os filhos que Deus quer. Então, já começa a mudar muito. As mulheres vindo para a cidade, elas vão precisar de ter uma maior escolaridade para poder trabalhar nas fábricas, né? E isso tudo traz mais autonomia para as mulheres, traz mais luta, traz mais dificuldades, mas são duas... A gente tem que ver a coisa assim, né? A coisa muda muito rápido, e isso muda muito nossa cabeça, né? Agora, aqui eu vou trazer aqui um livro da Beth Lobo, que a Beth Lobo é uma feminista que já morreu há alguns anos já, mas ela traz a tese dela, a classe operária tem 2 sexos, que é uma resposta que ela dá à esquerda, né? Ela mostra isso. Bom, seguindo aqui. Quantas mulheres lutaram contra a ditadura? Nós temos assim, um dossiê ditadura que traz mortos e desaparecidos políticos, 436 casos. Ali, 51 são mulheres, então é 11%, que não são números, porcentagens desprezíveis, se a gente olhar os dias de hoje. Porque fazer política naquela época não é como hoje. É muito mais difícil, lógico. Você pode morrer, né? O tempo todo a morte te acompanha. Das 51 mulheres, 13% são negras, que a gente conseguiu levantar. 1,8% amarela, né, de origem oriental, e na região do Araguaia, a guerrilha do Araguaia é uma guerrilha que acontece de 1972 a 1975, no sul do Pará e norte de Goiás. Na época era o estado de Goiás, hoje é o estado de Tocantins. E ali... tem 70 guerrilheiros desaparecidos, 12 são mulheres, ou seja, dá 17%. Né? E tem um documento do Estado-Maior, que é desse livro aqui, que está aqui embaixo, aqui, que é umas estudantes, aqui, da Mulheres na Militância, né? Mulheres e Militância, que elas vão estudar a respeito das mulheres, e elas conseguem um documento do Estado-Maior do Exército, que no ano de 1970 fez um relatório de mais de 500 militantes guerrilheiros aprisionados em quartéis, sendo que no Rio de Janeiro 26% eram mulheres. É muita coisa, gente, muita coisa. Aqui, quanto tem aqui em São Paulo? Não tem aqui na Câmara Municipal? Tem 10%, 12%, 15%, não passa disso, né? Então, é uma coisa bem expressiva, né? Bom,
A caça aos lutadores em defesa da democracia pela ditadura. Esse é o nome que eu dou, porque eles colocam bandidos e terroristas procurados pelos órgãos de segurança nacional. E esses cartazes, eles pregavam em tudo quanto era canto aqui, você via nos bancos, você via na Estação da Luz. Eu lembro que um dia eu fui pegar um trem, está lá o cartaz, falei, gente, o que eu faço? Eu pego o trem, não pego o trem? Era sempre assim que a gente vivia, sempre em pânico. E desse cartaz estão 10 pessoas, né? 10 companheiros, 10 militantes, sendo que 3 são mulheres, né? Vocês estão vendo? É a Maria Amélia, a Yara Weberg e a Darcy Miyake, aqui embaixo, que é uma japonesinha. Entendeu? Quer dizer, que dá uma certa noção das mulheres que estão participando participando dessa luta. A repressão se deu de forma bastante ampla. Ela entrou em tudo quanto foi campo, porque às vezes a gente pensa que a repressão é só aquela que está lá no DOI-CODE, na Rua Tutóia, ou só esse cartaz que está na parede, né? Mas não é. Ela é muito maior do que isso, muito maior. Ela toma conta do território brasileiro e ela entra com a campanha de controle da natalidade, direcionada à população feminina, principalmente negra e pobre, que nós, na época, não atinávamos com isso, nós da esquerda. A gente não entendia que isso era uma campanha e que ia trazer prejuízos e estava prejudicando as mulheres. Olha só, a gente vai entender isso depois. Esse programa era incentivado pelos Estados Unidos por meio da Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar, que era conhecida como BENFAM, que ela fazia acordos nas várias secretarias de saúde para impor a esterilização, né? E na Secretaria de Saúde, no Serviço de Saúde, que eram pouquíssimos, que são as mulheres também que vão lutar para ter esses postos de saúde aí nas periferias e espalhados por aí, não tem um serviço de orientação, como você faz para evitar filhos e tudo mais que você precisava de evitar, até porque você tinha que trabalhar, você tinha que cuidar da casa, e você tinha também já um desejo muito forte de ter autonomia, de eu mandar no meu corpo. Eu não quero ser, ou não quero ser mãe, não quero ser mãe. Isso é uma luta que nós fazemos, para o direito de não ser mãe. Bom, aí nós vamos ver esse controle da natalidade. Eu pego aqui uma informação do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi um jornal importantíssimo, tinha importância do ponto de vista assim, de opinião pública, de formação da opinião pública, era tão importante quanto a Folha de São Paulo, hoje, quanto o Estadão, e era um jornal impresso do Rio de Janeiro, e no dia 12 de maio de 1967, ele vem com a AID, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, que ela vai trazer todo tipo de anticoncepcional. É aqui. Ela vai trazer tudo. Ela estava sendo proibida, controlada, mas agora ela vai usar todos tipos de anticoncepcional, porque ainda explica para o Jornal do Brasil o representante da AIDS, que o Papa Paulo VI diz que a Igreja aceita os programas governamentais no campo do controle da natalidade, desde que não se oponham à lei moral. Então, entenderam dessa forma, e a esterilização feminina foi em massa, quer dizer, os corpos das mulheres foram usados de uma forma absurda. As mulheres foram esterilizadas, usaram, muitas vezes, anticoncepcional proibido nos outros países, isso aqui era chamado país subdesenvolvido, o nosso. Nos Estados Unidos, na Europa, não se usava determinados anticoncepcionais, porque o anticoncepcional, a pílula, foi descoberta em 1960, quer dizer, passou a ser usada em 1960, mas ainda tinha muita
dificuldade de controlar a dosagem hormonal dessas pílulas. Então, teve mulher ficou com uma dosagem enorme de hormônios, que tiveram muitas consequências. Então, essas pílulas que não podiam ser usadas nos Estados Unidos eram transferidas para cá, eram trazidas para cá e se usava em massa no Nordeste, e até, que é o mais absurdo aqui. Não, espera aí, deixa eu ver. Não, eu pulei alguma coisa, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Não. Não, é essa aqui que eu queria mostrar. Tem Manaus, a Amazônia era uma região de baixa densidade demográfica. E até a Amazônia sofreu esterilização em massa, principalmente nas indígenas. 33% das mulheres com a idade reprodutiva, na idade reprodutiva, que é dos 15 aos 45, mais ou menos é esse cálculo que a saúde faz, encontravam-se esterilizadas. Gente, olha só a porcentagem dentro de Manaus. É por isso que eu trago isso. Se tornavam muitas estéreis, né, a partir da prática de abortos, além e do uso inadequado de anticoncepcionais. Bom, eu queria mostrar para vocês que, em termos de direitos, nós, mulheres, tivemos muito menos direitos. Se nós reclamamos hoje que nós temos ainda os direitos iguais, mais no papel do que na prática, toda hora nós temos que provar que nós somos mulheres e que temos direitos. Imagine nós, nos anos 60, nos anos 70, querendo uma liberdade sexual, querendo autonomia, precisando dela, inclusive, né, para se desenvolver. Nós vivíamos com o Código Civil, que era o de 1916, que permitia a anulação do casamento se a mulher não fosse virgem, que deserdava a filha desonesta. Quer dizer, desonesta entendendo o quê? A filha que não tinha o comportamento sexual que o pai quisesse que tivesse, que era isso. A sexualidade é que definia se ela era honesta ou não. Conforme o exercício e a prática da sexualidade, ela era honesta ou não. Isso não se nem cogitava. Ninguém nunca teve escrito isso, que o homem que não fosse virgem, a mulher podia pedir a anulação do casamento. Ou que o filho que fosse desonesto por praticar a sexualidade da forma que o pai, a mãe, ou principalmente o pai, não querem, isso aí não se contava. Então, quer dizer, não havia de forma alguma o reconhecimento da igualdade jurídica, nem no plano formal, e o que trazia muitas dificuldades para uma mulher solteira, uma mulher sozinha. Vocês não imaginam o que era. Você viver sozinha, você ser uma mulher sem homem. A mulher era considerada se ela tivesse um homem. Isso a gente viu nos anos 60 e nos anos 70 aqui no Brasil. E o divórcio só foi legalizado de uma forma bastante precária em 1977. Outro problema também que vai afetar a nossa subjetividade, a nossa informação, a nossa formação, é a questão da censura. A censura foi considerada um assunto proibido, né? A censura referente aos assuntos de mulheres, esses assuntos eram censurados sob a alegação de que estava prejudicando a família, estava prejudicando a moral, os bons costumes. Isso foi uma constante. Eu estou trazendo aqui, que eu fico chocada, a revista Realidade era uma revista famosíssima num tempo que a TV não tinha TV a cores, e essa revista trazia tudo a cores. Ela tinha uma visão ampla, uma visão mais crítica. Vamos dizer que seria uma... eu não sei com o que comparar agora, porque a tecnologia de informação é outra, mas era uma revista para a classe média, porque a revista era só para a classe média, né, gente? O preço, ninguém podia ficar comprando a revista. Era uma revista mensal. Ela foi totalmente censurada
porque ela entrevistou 1.200 mulheres sobre casamento, parto, maternidade, sexualidade e religiosidade. E o motivo da proibição total da revista foi, segundo Carlos Azevedo, que era o jornalista editorial da revista, editor da revista, ele disse que a matéria Assista um Parto até o Fim, que tinha uma mulher tendo um parto natural, mas a foto é ela de costa, e isso ele explicou. A foto é ela de costas, então só vê o cabelo dela e acho que os joelhinhos assim, e a criança que o médico está segurando. E isso foi considerado imoral, isso prejudicava a família, e foi a pedido, inclusive, do arcebispo da época, que era aqui de São Paulo, Dom Agnello Rossi. Bom, as atrizes são mulheres também que vão sair à frente da luta contra a censura. A Ruth Escobar, que morreu, acho que o ano passado, ou ano retrasado, né? A Ruth Escobar, atriz aqui de São Paulo, a Norma Bengel, a Odete Lara, estão ali as três, né? Eu trouxe E a realidade da trabalhadora também não pode ser trazida a público, então o jornal Movimento, que é um jornal, um tabloide, que é semanário, que sai sob censura, toda semana ele é censurado, mas, no caso das mulheres, ele foi censurado totalmente, então nem chegou a ir para as bancas e nem para os assinantes, né? Porque ele tratava do quê? Que a mulher ganha menos que os homens, que até hoje nós ganhamos menos que os homens, que as mulheres não têm creche, enquanto trabalham, não sabem onde colocar os filhos. O assunto era esse, condições de trabalho, isso tudo foi censurado. A Cassandra Rios, é interessante essa história, porque a Cassandra Rios é uma escritora e ela escreve sobre, ela faz romance de relações homoafetivas, né? Ela é lésbica e ela é muito censurada. Aliás, ela é considerada pornográfica, né? Aliás, tem muita gente até hoje que não considera a Cassandra Rios como fazendo parte da literatura brasileira, mas ela faz parte. E ela, como ela era considerada pornográfica, a gente até todo mundo lia os livros dela, porque todo mundo gosta de uma pornografia, então todo mundo comprava. Ela foi a que foi best-seller o tempo todo. Ela vendeu mais que o Jorge Amado, que é o escritor best-seller do Brasil. Então, ela tinha uma editora, que ela vivia disso, e o ministro da Justiça, na época, o Armando Falcão, em 1976, mandou fechar a editora. Então, aqui a revista Realidade, eu estou trazendo ali, a mulher deve ser virgem ao casar. Eu estou trazendo isso, porque isso era uma discussão enorme. E eu lembro de uma militante comunista que, numa reunião assim que nós estamos fazendo, reunião clandestina, né? Não reunião como essa, uma reunião pequenininha e tal, fechada, ela falou, menina, eu estou mal, muito mal. Mas você está mal por quê? Porque eu sou virgem, eu estou com 22 anos e sou virgem, gente. Quer dizer, dava mal-estar, assim, entendeu? As mulheres estavam vivendo esse momento. Assim, eu estou falando das mulheres, digamos assim, as mulheres que estavam participando da política. Porque as mulheres têm várias camadas da população, as mulheres não são iguais. Eu não estou falando a mulher, mas as mulheres com as quais a gente convivia, que eram jovens, e essa expressou isso. Eu estou muito preocupada porque eu sou virgem. E ela estudava na PUC, essa mulher. E o Plínio Marcos era um dramaturgo, um escritor famoso, e ele era muito interessante, porque ele escrevia os livros dele e ia vender na porta das universidades. Ele ia até de bermuda e havaiana, eu lembro dele. Ele sempre ia assim, de bermuda e havaiana. Vender o livro, levava uma sacola. E aí ela falou assim, hoje eu tenho que deixar de ser virgem de qualquer jeito. O primeiro homem que eu achar, eu vou procurar. Eu vou falar com ele. E quem era o primeiro homem que ela viu? O Plínio Marcos. Ela chegou para o Plínio Marcos e falou, olha, eu sou virgem, vem fazer sexo comigo. Ele falou, que isso, mulher, você está doida? Eu não. E não deu a menor bola. Ela ficou assim, olha, frustrada, né? Porque não foi aquele dia que ela conseguiu. Mas, enfim, era
é uma realidade. E essa revista, Realidade, ela traz essa discussão de uma forma muito tímida, e mesmo assim é censurada, está vendo? Isso aqui foi censurado, essa matéria. Então, eu ponho as questões censuradas na revista, que são censuradas na sociedade, né, pelo Estado ditatorial. O que as mulheres pensam e querem? Confissões de uma moça livre, ciência, o corpo feminino. Quer dizer, falar do corpo feminino era palavrão, era pornografia. Olha só, entendeu? Eu me orgulho de ser mãe solteira. Porque a mulher é superior? Assista um parto até o fim. Deve a mulher se casar virgem? Então, eram esses assuntos censurados. Aqui eu trago a foto da Cassandra Rios, que eu acho extremamente importante, essa mulher muito pouco lembrada, né, e ela viveu tudo isso na ditadura. A repressão às mulheres por serem prostitutas, eu trago a fala da Lourdes Barreto, 71 anos de idade, na época, que hoje ela tem mais, ela é mais velha do que eu, estou com 74 anos. Mas, na época, em 2013, quando ela fala isso, ela fala que as Forças Armadas destruíram lá uma zona de um meretrício, né, com cerca de 1.000 prostitutas, de 2.000 prostitutas. Foi fechado pelos militares em 1971. O local foi invadido e lacrado por agentes da Marinha, da Aeronáutica e da Polícia Federal. Isso ela depõe lá na Comissão Nacional da Verdade, ela fala isso. A repressão às travestis. Travesti, na época, não tinha muito esse nome. Eles pegavam esses homens, porque eles eram considerados homens, né, na época, e eram homem que quer ser mulher, quer dizer, aquilo que a Suzane falou, é um absurdo, né? Porque se o homem tem todos muito mais poderes, muito mais direitos, ainda quer ser mulher, quer dizer, e eles não conseguiam emprego, a dificuldade era muito grande. Então, eles não tinham carteira de trabalho, que naquele tempo, carteira de trabalho era o nosso passaporte, hein, gente? Hoje, né, ninguém nem sabe o que é isso. Deve ter algum museu aí, né, para vocês verem. Mas, na época, a gente tinha orgulho de ter uma carteira assinada, evidentemente, né, porque se não fosse assinada, você ia presa. Era considerada vadia, vagabunda. E eles foram... Eu conheci na cadeia muitos travestis que na época era os, né, que hoje é as travestis, né, mas na época era os, e eles eram presos por causa disso, porque eles não tinham nem carteira de trabalho, muito menos assinada. E essa Safira Bengel, ela vai dar um depoimento também na Comissão da Verdade, e ela fala o quanto que foi perseguida por ser travesti. E tínhamos que fazer sexo com os carcereiros e policiais para recebermos um pouco de água. Olha só. Bom, aí vamos para as mulheres de esquerda. Eu começo ali com uma frase da Danda Prado, que é uma mulher de esquerda, da classe média alta. Esses Prado aí são riquíssimos, né? São dona aí desse centro nobre de São Paulo, e ela foi presa política. E ela ficava ouvindo as nossas histórias, e tem uma hora que ela fala, me espanta a capacidade que se tem de sobreviver ao horror. Porque as nossas histórias, eu estou poupando muito vocês, porque nossas histórias são terríveis. Acho que tem hora que eu vou ter que falar alguma coisa mais, mas as nossas histórias são pesadas. Então, essas mulheres que vão fazer política, elas vão ter que ser clandestinas, elas vão ter que entrar nas organizações de esquerda, tem mais de 40 organizações, e elas vão participar de várias ações políticas, né? Eu vou pegar alguns depoimentos que saiu no Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais é o primeiro projeto pós-anistia que sai no finalzinho da ditadura, só com os processos da Justiça Militar, só as pessoas que foram presas e processadas na Justiça Militar, o que é um número bem reduzido frente ao número de prisões de homens e mulheres, que se deu de uma forma muito mais massiva em todo o território nacional e que nunca foram processadas, né? Nunca foram, não teve registro, eram prisões clandestinas, né, que você ficava ali. A Dulce Chaves Pandolfi, ela tinha 24 anos em 1970, quando ela foi presa. E o que mais me impressiona na história dela é que ela foi presa
em uma das sessões de tortura, aliás, várias sessões de tortura que ela se submeteu, né, foi submetida, ela ia nua e eles despiam, né, arrancavam a roupa, porque todas nós, mulheres, fomos torturadas nuas. E na frente de 20 oficiais, para mostrar, um oficial torturava, mostrando para os outros como que se tortura uma mulher. Então, ela servia de cobaia. Por isso que eu trouxe a Dulce Chaves Pandolfi. A Marlene Souza, ela fala, ó, despida brutalmente pelos policiais, foi sentada na cadeira de dragão sobre uma placa metálica, pés e mãos amarrados, fios elétricos ligados ao corpo, tocando a língua, ouvidos, olhos, pulsos, seios e órgãos genitais. Isso serve para qualquer uma de nós, essa descrição, né, da tortura. A Jandira Andrade Gitirana Praia Fiuza, que tinha 24 anos na época, em 1973, que é um ano que eu estou na cadeia, né? Eu fico nos 72 e 73. Eles tinham uma cela que chamava geladeira, e eles punham lá dentro, você dentro da geladeira. Vamos dizer que estava 5 graus abaixo de zero, isso no Rio de Janeiro, lá no DOI-CODE do Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita. Ela ficou 5 dias na geladeira. Quer dizer, se você sair de lá viva, né, você é uma sobrevivente. Essa aqui é a Miriam Leitão, né, que ela estava grávida e os torturadores sabiam, e ela ficou vários dias sem alimentação. Eu coloquei aqui mulheres armadas e bem amadas. Por quê? Eles queriam dizer, né, que nós, as mulheres que participavam das lutas armadas, dos movimentos guerrilheiros, eram mal amadas, eram feias, mal amadas. E não era nada disso, pelo contrário. Né? A participação de mulheres, de um modo geral, foi na garantia da infraestrutura, mas teve aquelas que faziam contatos, se deslocavam para várias partes do país ou para outros países. Nós tínhamos mais facilidade de deslocamento do que os homens, porque os homens tinham que apresentar também um atestado de reservista para todas as... mesmo que você fizesse um documento falso, você tinha que ter um atestado de reservista. Nós não, nós saímos com mais facilidade. Fazer um documento falso para a mulher, naquela época, era mais fácil que para o homem. A clandestinidade, o risco da prisão, da tortura, da morte, era o cotidiano, né, da esquerda armada, principalmente. Eu trago essa Conceição Imaculada de Oliveira, que eu acho impressionante. Essa mulher era diretora do Sindicato dos Metalúrgicos na cidade que eu nasci. Eu nasci em Contagem, Minas Gerais. E ela era diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Contagem. E ela é liderança, ela é responsável pela organização dos operários para fazer a primeira greve contra a ditadura, contra o arroxo salarial, contra o arroxo, contra o fundo de garantia de tempo de serviço, que nós éramos contra. Aí, hoje, nós estamos até a favor, né? Correndo atrás dele, mas nós éramos contra. Não, você vê como é que a vida muda. Né? E acreditava também na importância das CIPAs. Foi essa mulher aí que defendeu as CIPAs. E ela organizou uma greve da seguinte forma, ela falou assim, todo mundo entra na fábrica, olha só como é que ela arrumou tudo direitinho, essa mulher. Hoje está velhinha, até que nem eu, ó. Mas ela era jovem, né? Porque, às vezes, a gente vai falando assim, as pessoas não entendem que a gente também já foi jovem, né? Porque pensa assim, nossa, como é que ela fez tudo aquilo? Não, nós já fomos jovens. E aí, essa mulher, ela falou com os operários assim, ó, vocês ficam, todo mundo dentro da fábrica, bate o cartão direitinho, fica dentro da fábrica, só que na hora de sair, ninguém vai sair. E pode deixar que nós vamos cuidar da comida, cuidar do lugar para dormir. Ela cuidou de tudo isso. Ela juntou com outras mulheres e cuidou disso. Eu falei, só mulher para fazer uma greve dessa. E foi vitoriosa, porque pegou a ditadura de surpresa. Então, eu imagino o ódio que a ditadura tinha dessa mulher. Aí, o que vai acontecer com ela? Né? Ela vai sofrer, ela vai ser presa em 69. Essa greve, só voltando, a greve foi dia 16 de
abril de 1968, que começou essa greve, ficou uma semana negociando e conseguiram um reajustezinho legal ali, né? Naquela época. E aí, mas ela teve que... Eles queriam pegar ela, a ditadura. Então, ela foi para a clandestinidade. Ela vai ser pega em 1969, no final de 1969, quer dizer, um ano depois, mais de um ano, né? Quase um ano e meio depois. E essa matéria que eu coloquei aqui, isso aqui é uma matéria, viu, gente, do jornal Tribuna da Imprensa, que também era um jornal famoso lá no Rio de Janeiro. Ele dá a notícia, e eu fico impressionada como é que nós somos... essa ditadura faz da gente assim cegueira total, cegueira de gênero, cegueira sexista, cegueira racista, cegueira, enfim. A gente não enxerga nada, não tem muita condição de refletir, de pensar, porque a ditadura deixa a gente o cérebro meio amortecido, porque você está sempre correndo, sempre ameaçado. Porque isso sai no jornal, aqui, ó, a repressão não se esqueceu da Conceição, secretário dos sindicatos metalúrgicos, aqui o Passarinho, que era o coronel do Exército, Jabas Passarinho, que naquela época era ministro do Trabalho. Esse que está em parênteses fui eu que escrevi, né? Mas o resto estava lá no jornal. Queria encontrar, na época da mobilização da massa operária. Presa grávida, foi submetida a um aborto criminoso em uma sala do DOPS de Belo Horizonte, Minas Gerais, na presença dos demais presos políticos e dos policiais, para assistir à cirurgia praticada sem anestesia, sem nenhum cuidado higiênico, inclusive sem os instrumentos cirúrgicos necessários para uma operação. Quando, impotente, a vítima gritava, os torturadores faziam um alarido histérico e sádico, gritavam de alegria, diziam palavrões aos indignados espectadores. Isso aconteceu dentro do DOPS de Minas Gerais, que é também um outro centro de tortura da época, né? Eu tenho muita admiração por essa mulher, além de ser minha conterrânea, minha contemporânea também, e que fez toda essa luta. Então, eu trago aqui sempre eu trago. Agora, as mulheres guerrilheiras. Essas mulheres... Gente, eu estou falando demais, né? Vocês estão cansados? Porque se estiver cansado, fala, gente, que a gente dá uma parada, né? Ou vocês fazem perguntas, porque eu estou acostumada mais a conversar, né? Do que ficar assim, falando. Mas vamos ver. As mulheres guerrilheiras eram 2 vezes subversivas. A direita percebeu de forma precoce como uma ameaça às mulheres diferentes. Eles perceberam que não, porque, gente, uma luta que tiver mulher pega fogo, né? Você sabe, né? Acontece. Aliás, qualquer mudança que a gente está precisando de mudar, são as mulheres, gente, que vão fazer. Não pode acreditar no que eu estou falando. Marta Vassalo é uma argentina, também foi presa política, e ela fala sobre as guerrilheiras. Eram mulheres diferentes e o foram também na maternidade. Isso que eu acho interessante. Porque é muita... Né, às vezes eu pensava assim, gente, será que nós somos loucas de ser mãe na clandestinidade, com essa ditadura? Ela fala, não, são mães inéditas que conceberam e pariram filhos em situações de extremo risco, deram vida, tendo já exposto a sua própria vida. Quer dizer, ela valoriza a nossa maternidade. As mulheres guerrilheiras desaparecidas. Aí eu vou lembrar da Jana Moroni Barroso. Isso aí é num livro do Leonêncio Nossa. Ele chama assim mesmo, viu, gente? Leonêncio Nossa. E ele escreve um livro. O livro é tão triste que o livro chama Mata. Está escrito assim, Mata Leonêncio Nossa. É um livro que foi publicado, acho que em 2014, por aí. Foi na época do funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Eu lembro da Jana Moroni, eu falo desse livro do Leonêncio Nossa, que está escrito Mata, porque essa guerrilha do Araguaia foi na mata, e o coronel, os militares falavam mata os guerrilheiros. Então, ele faz um trocadilho ali com o nome.
E ela fala, chega um camponês, fala com ela assim, minha filha, sai daqui porque você vai morrer. Os militares estão vindo e eles falam que vão matar mesmo. Aí ela fala, meu lugar é aqui junto com meus companheiros, lutando para livrar o país dessa ditadura fascista. No futuro, não se esqueça de contar a nossa história. Eu acho tão bonito isso que ela fala, sabe? Eu guardo isso para mim, eu acho que eu tenho que contar a história. Porque essa história não pode ser esquecida, e só nós que vivemos isso, ou nós que estamos vivendo isso, é que vamos lembrar dessa história. E ela não pode ser esquecida. Então, sempre eu trago a Sônia. Gente, a Jana. Agora, a história da Sônia é a história mais triste que tem, que eu até fiquei na dúvida, não sei, vocês querem ver uma história muito triste? Vocês querem? Você acha? Ou pula? A Sônia é uma mulher que ela é da LN, ela mora aqui em São Paulo, clandestina, ela é sequestrada, levada para o DOI-CODE, é torturada e é morta. O pai dela tinha sido coronel do Exército. Eles escondem o corpo. E eu sempre trabalhei, eu sempre busquei na medida do possível, eu sempre busco os corpos de militantes, porque foram pessoas que eu podia ser uma delas também, né, desaparecida. Então, eu tenho muito respeito pelas desaparecidas, que eu podia ser. Por acaso, eu estou aqui falando com vocês, mas eles podiam ter me matado lá naqueles anos, né? E ela foi muito torturada, com o dia que nós encontramos o corpo, né, com um nome falso, que eles não puseram o nome dela, disseram que ela tinha morrido por hemorragia interna. Estava lá no atestado, né, na certidão de óbito. E depois, uma torturadora deu depoimento lá na Comissão Nacional da Verdade, isso em 2014. Essa torturadora contou como é que foi a morte dela. A morte dela foi o seguinte, ela está dentro da cela, muito torturada. Aí, então, o torturador, que na época, que já morreu, era Lorival Gaeta, ele pede a essa torturadora para pegar uma corda e enforcá-la. Aí, essa torturadora tentou enforcá-la, mas não conseguiu. Ele falou, então, deixa comigo. Ele colocou um camundongo na vagina da Sônia, e aí ela morre assim. Aí ele explica... Não, acho que eu até pulei, viu, gente? Eu pulei, porque é horrível. Mas ele explica que... Por que, não, alguém na Comissão da Verdade perguntou, mas por que ele pôs um camundongo? O que faz o camundongo? Ela falou, ele entra na vagina e não volta, ele não sabe andar para trás. Olha só que horror. Bom, aqui eu já falei bastante disso, falei das guerrilheiras, né? Falei agora um pouco só para, eu acho que, guerrilheiras mulheres, eu via como se fossem homens, isso é o torturador falando, né? Mas eu tinha verdadeiro pavor de interrogar as mulheres, e vamos dizer, gays, para não usar a palavra que se usava naquele tempo, que não era gay, né? Era viado, bicha, não sei mais o quê, enfim, outros nomes. Isso porque mulheres ou homossexuais preferiam morrer a revelar os nomes dos amantes ou maridos. Você ganha uma mulher, é uma coisa assim do outro mundo, você ganhar uma mulher. Esse coronel, ele deu depoimento na Comissão da Verdade, está lá a data, e ele foi morto um mês depois, porque falou demais. E tem a famosa frase do Figueiredo, que foi o último ditador, mulher é como cavalo, a gente só conhece quando monta. Esse era assim que eles pensavam da gente, né? Aqui, o terrorismo sexual que eles fizeram, eles praticamente, quase, eu diria que quase todas as mulheres que pertenciam às organizações da luta armada, quando
sequestradas e torturadas eram estupradas. Inclusive, eu fui estuprada e não tive coragem de dizer, eu disse isso só na Comissão da Verdade. Eu disse depois de 43 anos, porque é muito duro você falar disso. E tem várias outras razões, mas não vou aqui explicar. A violência sexual contra as mulheres nos centros clandestinos de detenção leva implícito uma mensagem não dirigida unicamente a elas. A violação e o abuso, em suas diferentes formas, são atos terroristas cometidos desde o aparato estatal com o objetivo de semear medo indiscriminadamente. Eu acho que o medo que nós carregamos e o medo que muitas têm, que a gente sabe que as mulheres não denunciam estupro, é 10%, um pouco mais de 10% que consegue denunciar. Isso vem sendo consolidado por uma política de Estado que a gente não sabe nomear, que a gente não fala dela, né? Em princípio, o perpetrador está dizendo à mulher vítima: eu te castigo por você ter se rebelado, eu te submeto, eu possuo o seu corpo, como e quando eu quero. Eu venci, você é minha, o seu corpo é meu. É isso que está aí acontecendo, né? Quando eu vejo os feminicídios, as histórias, eu falo, isso está espalhado, realmente. Na Argentina, o estupro, no caso da tortura, ele foi considerado como um crime à parte, é um crime autônomo. Na Argentina, desde 2010. Aqui no Brasil, nem pensar, né? Aqui nenhum torturador foi sequer punido. E eu faço parte da família Teles, que é o único caso que nós conseguimos, peticionamos à Justiça, uma ação declaratória de que o Carlos Alberto Brilhante Ustra fosse declarado torturador. Nós conseguimos isso em 2014, na terceira instância, que foi no Superior Tribunal de Justiça, né, no STJ. Bom, esse caso dessa menina eu vou acabar, porque com esse caso. Essa menina eu tenho que eu carrego ela comigo. A Eugênia Zerbini tinha 16 anos. Ela era filha de um general e da Terezinha Zerbini, que foi a grande líder do movimento feminino pela anistia. Ela foi levar as roupas e material de higiene para a mãe, que estava presa no DOI-CODE. Ela pediu, chegou lá no DOI-CODE, pediu para falar com o oficial do dia. O soldado foi lá e buscou o oficial do dia, que a levou para dentro ali dos corredores, entrou numa sala, trancou a sala e estuprou essa menina. Isso foi no dia 13 de fevereiro de 1970. E ela chegou lá na Comissão da Verdade para falar isto que ela nunca tinha falado. Depois de 43 anos. Ela não falou para a mãe já tinha morrido, o pai já tinha morrido, a avó já tinha morrido. Ela falou para a Comissão da Verdade e ela só queria uma resposta. Quem era o oficial do dia no dia 13 de fevereiro de 1970, às 15h30, no DOI-CODE? E, claro, que não houve a resposta. E, quando ela terminou de falar, ela estava tão assim, formal, tão nervosa, e eu fui lá e dei um abraço nela. E aí ela começou a chorar. E falou, eu não quero que esse abraço termine nunca. Então, eu carrego o abraço da Eugênia Zerbini para onde eu vou. Eu levo esse abraço dessa mulher, que até hoje não terminou. A resposta mínima, ela não pediu punição, não pediu, só queria saber qual era o nome daquele homem. E, gente, assim eu vou terminar. Tem mais coisa para falar, mas eu vou terminar, porque eu já estourei muito meu tempo. Muito obrigada pela paciência, gente. Muito obrigada mesmo pela paciência. Bom, acho que a gente aproveitou essa oportunidade para ouvi-la o máximo que a gente pôde. Não é um tema muito fácil, mas eu acho que
depois de tudo que a gente ouviu, a gente tem coisas também a dizer e perguntar. A gente não tem muito tempo, mas então eu gostaria de propor que a gente fizesse um bloco de 3 perguntas e voltasse então para cá, para que a Melinha pudesse ir respondendo. Naquele esquema de manhã. Quem levantou primeiro? Pergunta. Eu nasci em 1965. Quando você estava falando dos acontecimentos, eu estava pensando onde que eu estava nesse dia. Você falou de 73, aí eu fui fazendo uma viagem no tempo. Eu tinha 8, eu tinha 9. E aí nós estamos em 2019. Eu sou professora de História na rede pública estadual. E a gente teve, essa semana, replanejamento. E aí a gente teve a informação que vai ter alguém assistindo aula com a gente, na sala. E aí eu senti, de certa maneira, a ditadura está voltando sim, gente. Com toda a tecnologia que nós temos, com tudo isso, eu jamais pensei que nós teríamos um presidente tão boçal, todos esses acontecimentos que eu nem preciso enumerar para vocês. Eu queria te perguntar, é possível a gente viver tudo isso novamente? Esses doi-code, tudo isso, diante do que vem acontecendo, das perdas, do desmonte na educação? Fala para mim, eu estou preparada. Boa tarde, meu nome é Bruna, na verdade eu já falei antes, aqui, das PLPs, esquerda, direita. E na semana passada eu estava numa situação em que eu estava voltando de um restaurante com a minha irmã e no meio da rua um cara estava agredindo uma mulher e a rua estava completamente vazia, só eu e minha irmã e essa situação. Eu não sei se algum de vocês já presenciaram algo parecido, mas a dúvida que sempre vem na nossa cabeça é o que a gente faz numa situação como essa. Chama a polícia, tenta acudir a vítima, parte para cima do agressor. E eu acho que uma das coisas que a gente fica travado em fazer é alguma coisa. E eu não sei se tem algum código, alguma forma que a gente pode encontrar, não só entre nós mulheres, mas enquanto pessoas que são contra essas situações, se manifestar nessas situações de violência em que a gente possa fazer algo, qualquer coisa, não sei. Fiquei sem fazer nada, inclusive. Aqui agora. É um prazer conhecê-la. Meu nome é Elizabeth, sou professora da rede pública também do estado de São Paulo. E você falou dos seus filhos, não? Que foram tirados de você. Queria saber se hoje você tem contato com eles, se você retomou isso ou não, você não tem mais esse conhecimento sobre eles. Bom, gente, vamos tentar responder. Primeiro, a nossa amiga ali, olha, você é professor de história, você sabe que a história não é linear, né? A gente não vai só no avanço, a gente vai nos recursos também, nos retrocessos, né? Inclusive, nós estamos vivendo um retrocesso. Quer dizer, eu acho que as nossas conquistas, para serem consolidadas, tem que haver mudanças estruturais, né? Porque senão elas acabam ficando só na superfície e não trazem uma mudança mais sólida, né? Mais forte. Então, é possível retroceder a esse ponto de que nós vivemos, eu não tenho dúvidas. Agora, eu acho que hoje nós temos, de positivo, que eu acho extremamente assim, avançado,
que já falaram isso de manhã também, eu vou repetir, que eu acho importante, é essa capacidade nossa de reagir, de ter esses encontros, de ter esses movimentos, de estar resistindo. Isso é um aspecto. O outro aspecto são esses movimentos identitários. Nós começamos a descobrir as nossas identidades e não vamos, isso vai nos dar muita força para a gente não voltar tanto atrás. Mesmo que a gente volte atrás, não seja tanto, porque nos anos 60 a gente nem sabia o que era feminismo. Hoje eu vejo meninas de 13 anos se declarando feministas, me dando aulas de feminismo. Minha filha, ó, feminismo é assim, assim. Eu falei, ó, que ótimo, né? Então, hoje é outro papo. O movimento LGBT, QI+, e tal, não existia. Hoje existe. Quer dizer, vai todo mundo para o armário de novo? Não vai, gente. É muito forte, entendeu? As mulheres negras que protagonizam hoje o feminismo, a maior força dentro do feminismo são as mulheres negras. E elas estão aí fazendo marchas, fazendo aí movimentos, estão aí em tudo quanto é canto. Daqui a pouco eu espero que venham também com essa força as mulheres indígenas, as mulheres ribeirinhas. Daqui o mês que vem, aliás, o mês que vem, esse mês, tem a Marcha das Margaridas lá em Brasília. Dia 25 de julho teve a Marcha das Mulheres Negras aqui em São Paulo, em outras cidades, teve no ABC, teve em tudo quanto é lugar. Então, isto é que vai segurar e que vai impedir tanto retrocesso. Por isso que eu acho que hoje a gente vive um contexto, do ponto de vista social, da mobilização, da identificação, sabe, você ter a sua identidade própria, isso é muito importante. Isso eleva a autoestima, traz novas proposições, novas forças, libera um potencial. E isso eu estou vendo aqui. Mas não quer dizer que não... A gente tem que ver que é dialético a coisa, né? Eles apertam de cá, nós saímos de lá, né? Eu acho que tem essa fala da Conceição Evaristo que eu acho interessante. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. É por isso que nós estamos aqui, gente. E eu sou uma sobrevivente. Não vai ser, entendeu? Tudo isso que eu contei aqui para vocês, eu passei também. E estou aqui. E tem outros por aí. Então, eu acho que isso é que vai garantir essa resistência, né? Não que é óbvio que que isso vai passar. Não é óbvio. Coisa ruim não passa assim por obviedade, mas vai ter uma resistência e uma hora vai ter que mudar esse jeito de governar. Não dá. Tem que reconhecer nossas diferenças e tem que reconhecer nosso protagonismo. Nós estamos aqui, nós queremos, nós temos direitos. Eu acho que hoje existe uma consciência cidadã, o que não existia na nossa época. Na minha época de adolescente, que aliás nem era adolescente, né? Você era ou criança ou adulto, né? Não existia essa adolescência. Mas essa fase aí, dos 13, 14 anos, nós não tínhamos tanta consciência dessa cidadania. Então, eu acho que é isso. E a respeito eu acho que um pouquinho também eu respondi para você, PLP, da questão você está colocando a questão da violência e a violência contra as mulheres, hoje fala-se que aumentou muito. Eu vivi essa violência, estou falando para vocês, eu vivi em vários momentos da minha vida. Eu sempre fui uma mulher de periferia, filha de sindicalista, então eu vivi junto das classes populares, sempre teve violência. E que não é só das classes populares, né? Que as classes ricas a gente nem vê onde é que acontece essa violência, porque está lá dentro daquelas mansões. A gente vê essas aqui nossas, né? Agora, essa violência, talvez nós estamos vivendo um momento acirrado que aumentou muito, porque agora há um estímulo para matar, né? A necropolítica está prevalecendo, está autorizando
a morte de mulheres, né, o estupro. Então, nós estamos vivendo isso. E a gente só pode enfrentar isso, a gente tem que fazer parte de uma articulação, gente, política de mulheres, nós temos que fazer parte de movimentos feministas para enfrentar isso. Não, eu não aconselho ninguém a fazer sozinha, não, sabe? Vamos fazer coletivamente, que é esse trabalho que a gente faz das PLPs, por exemplo, né? E tem outros mais, eu estou só dando esse exemplo. Agora, em relação aos filhos, que você pergunta, que é a parte mais dura para a gente, porque nós culpabiliza tanto a gente, né? As mulheres são culpabilizadas por serem mães, por não serem mães, né? E principalmente quando você tem seus filhos sequestrados, levados para um centro de tortura e de extermínio, como aconteceu comigo. Meus filhos, eu tenho até orgulho deles, porque eles conseguiram. Eles hoje são uma cidadã e um cidadão que eu tenho, né, que respeita os direitos, que reconhece essa luta, que nunca me culpabilizaram. E eu acho, porque eu sempre achei que eles iam me culpar, né? Porque, mãe, a gente está aqui e você inventa essa de sair aí na luta, entendeu? Porque meus filhos foram punidos não pelo que eles fizeram, né? Com 4 e 5 anos, punidos pelo que a mãe e o pai fizeram, né? É uma forma, inclusive, de torturar também o pai e a mãe, principalmente a mãe. Porque eu falo sempre assim, até nisso eles são sexistas, né? Os torturadores. Eles levaram meus filhos para a sala de tortura onde eu estava sendo torturada. Nua, sentada na cadeira dragão, como aquela Marlene Socas descreve ali. Agora, não levaram na sala do meu marido, que era o pai das crianças. Você entendeu? A mãe, ele sabe que a mãe, a maternidade recai muito sobre a mãe numa sociedade patriarcal. Nós somos as únicas responsáveis, né, por esses filhos dentro dessa sociedade. Então, eles jogam com isso. Imagina, meus filhos ficaram totalmente inseguros, eles entendiam que... eles falavam que eu era uma terrorista e que eu não gostava deles. Que eles não têm mãe, vocês não têm mãe, que sua mãe é uma terrorista e não gosta de vocês. E isso ficou muito forte neles. E eu fiquei mais de 1 ano sem ver meus filhos. E quando eu encontrei, meus filhos me estranhavam, porque tanta coisa tinha sido falado contra mim, que eles ficavam na dúvida se era uma pessoa que eles podiam confiar ou não. Isso dói muito, né? Então, a nossa relação foi uma relação de muita dor, de muito sofrimento. Meu filho, olha, eu tenho... Até nisso a questão de gênero pesa. Meu filho ficou como se fosse um retardado, ele voltou para trás. E minha filha amadureceu antes do tempo. Meu filho, ele voltou para trás mesmo, ele ficou como se fosse um bebê. Ele tinha medo de tudo, ele não queria comer, ele não podia ouvir uma campainha, porque ele achava que era um soldado que vinha ali me pegar e levar. Entendeu? Quantas vezes a campainha tocava em casa, ele entrava dentro do banheiro, não queria sair mais, ou então entrava debaixo da cama. E minha filha, com 7 anos, ela já tinha seio e já ia menstruar. Ela teve que tomar hormônio para atrasar um pouco a menstruação, para ela não ficar, não prejudicar no crescimento emocional, intelectual e físico. Mas é claro que prejudicou, tanto dela quanto dele, isso não tenho dúvida. Né? Eu acho que eles são 2 vitoriosos, porque eles conseguiram muito pela vida que eles passaram. Tanto é que quando eu estou na Comissão da Verdade, é pena que eu não posso estar conversando com vocês, que o tempo, né, aqui corre, o relógio corre. Mas quando eu estava e eu queria até ter trazido esse livro, eu vou dar um jeito de pôr ele no PowerPoint, só falar dele para vocês um dia, quem sabe. Infância Roubada, nós fizemos sessões, audiências
da Comissão da Verdade que chamavam Sessões da Infância Roubada. Por que eu chamei Infância Roubada? Dei esse nome, fui eu que dei. Porque minha filha sempre falou isso comigo. Mãe, eu tive minha infância roubada. Eu falei, aí quando chegou lá na Comissão da Verdade, eu falei, mas e as crianças não vão ser ouvidas? Aí todo mundo, não, criança, não é mais criança. Criança era em 1970, agora são tudo velhas, né? Mas eu falei assim, não, mas elas não eram crianças, elas têm que ser ouvidas. E nós conseguimos ouvir mais de 40 depoimentos de crianças. E fizemos esse livro, Infância Roubada. Ali tem cada história, eu não vou contar aqui para vocês, mas faz parte da história do Brasil. Faz parte da história do Brasil. Eu luto para isso, porque é uma história do povo brasileiro. E ali tem muito simbólico o que fizeram com aquelas crianças e as outras crianças. As outras crianças estavam morrendo. A mortalidade infantil aumentou aqui durante a ditadura, aumentou demais. Isso tem, inclusive, documentos que provam isso que eu estou falando, né? Então, a infância foi roubada. A nossa infância foi roubada dessa época. E estão roubando infâncias, quem fala do genocídio, o genocídio que é tão naturalizado, né? É tão naturalizado, morrem os jovens negros, pretos, periféricos, tudo naturalizado. As crianças que nasceram nos centros de extermínio, as crianças que nasceram, eu não falei de uma mulher aqui, mas teve criança que nasceu no cativeiro, porque a mãe era guerrilheira, mataram a mãe é desaparecida, e a criança também, ninguém sabe, diz que deram a criança para não sei aonde, ninguém sabe onde que está a criança. Os filhos, essas crianças da ditadura, muitas não têm nem história para contar, estão perdidas aí. Então essa é a nossa história. E só as mulheres que levantam isso, é impressionante. Nós mulheres levantamos. Eu tenho certeza que lá na Comissão da Verdade, porque eu estava lá, eu e outras mulheres, que trabalhou comigo nesse livro, a Tatiana Merlino, a doutora Arantes, mas tudo mulher, a Vivian Mendes, tudo mulher. Nós trabalhamos com a coleta desses depoimentos. Eu não vou contar aqui como é que foi duro colher esses depoimentos, mas foi duríssimo. Mas fizemos. E é isso, gente. Eu vou concluir, porque eu estou preocupada com vocês que estão aqui o dia todo, né? Bom, nós realmente precisamos concluir. Eu achei que dava para fazer mais uma abertura de rodada, mas eu acho que a gente encerra nesse momento com... Acho que não dá para sair de uma conferência como essa, né? Depois de ouvir tudo que a gente ouviu, esse relato, ouvir essa história, sem o compromisso de conhecer mais a fundo essas histórias todas, né? Sem buscar cada uma dessas referências bibliográficas, sem saber o máximo que a gente puder. Eu acho que o convite da Melinha é esse resgate da memória, né? E que privilégio poder te ouvir, que privilégio te ter nesse espaço mais uma vez, e obrigada pela luta que é constante, pela luta nesse sábado à tarde, mais uma vez à disposição em conversar com educadores sobre esse tema tão importante. E obrigada a vocês por estarem aqui até esse momento, e acho que a gente tem mais um pouquinho de tempo lá fora para conversar, né, no café. E obrigada, Márcio, também pelo convite, e até a próxima sessão. Obrigada.